Uma das maiores causas que tem de falência das empresas no Brasil hoje em dia é a falta de controle financeiro. São pequenas e médias empresas que não conseguem se controlar, que não conseguem saber de onde está vindo, para onde está indo, como que faz um controle financeiro de qualidade. E isso é uma coisa que faz com que as empresas acabem se fechando. As empresas fecham em média no Brasil, a maioria delas, dentro de 2 anos. E uma das causas grandes, uma das causas fortes em cima disso é justamente não ter controle financeiro. E dentro da questão do controle financeiro, uma coisa que pesa muito é não saber calcular o preço, não saber precificar o produto ou o serviço. Então a gente vai estar tratando disso hoje. Vou evitar falar muito em cima de termo técnico, vou simplificar o máximo possível para que você consiga colocar em prática como precificar, como colocar preços no teu trabalho, no teu serviço, no seu produto. Mas se você pegar na prática, se você pegar as ideias, se você pegar a forma, você consegue transformar para qualquer coisa, principalmente para serviço. E sim, você vai conseguir transformar também para produtos, para o seu produto. Uma coisa que a maioria das empresas fazem é justamente isso. Trabalha na base do chutômetro. Não tem um método para calcular o serviço. E você, quando calcula, não calcula de forma certa. Na maioria das vezes você não calcula da forma que precisa ser feito. Simplesmente pega o valor do produto ou o tempo que você gasta ali para o seu serviço e acrescenta um valor X, não faz de uma forma certa, não faz da forma exata. E essa é uma das causas, esse é um dos motivos com que as empresas acabam falindo, acabam fechando. Porque se você não tem um produto calculado da forma certa, se você não tem o seu serviço, aquilo que você presta, aquilo que você oferece para o teu cliente, calculado da forma certa, a chance de você estar cobrando a mais do mercado e perdendo o cliente por causa disso, ou você está cobrando menos do que deveria e tomar prejuízo por causa disso, vai ser muito grande. Então a gente vai tratar disso, de como calcular o preço do seu serviço, do seu produto da maneira correta, da maneira certa. E quando a gente fala de preço, a gente vai entender o quê? Aquilo que você cobra pelo que você faz, pelo seu serviço ou pelo seu produto. E um preço, ele é calculado da seguinte maneira: você precisa calcular a tua capacidade produtiva. O preço, ele é a despesa total da empresa vezes o markup, a taxa de marcação. A despesa total vai ser dividida em despesas fixas e despesas variadas. E a tua capacidade produtiva é aquilo que você gera, aquilo que você produz durante o dia. Quantas horas você trabalha realmente durante o dia. Pegando pela lei, dentro da lei das 8 horas diárias da lei, uma pessoa não vai produzir exatamente 8 horas. A tua capacidade produtiva vai ser menos do que isso. Por quê? Porque tem a questão de hora de almoço, tem questão de lanche, tem tempo que você atende de um cliente para o outro, o intervalo de um cliente para o outro. E para entender de uma forma melhor, vamos olhar aí pelo exemplo. Em um salão que tem 2 cabeleireiras, elas vão estar produzindo, em média, 7 horas por dia. Dessas 7 horas por dia, vai estar trabalhando durante 22 dias por mês. A sua cabeleireira ela vai trabalhar 308 horas mensais. Porém, tirando aí hora de almoço, tirando a hora de lanche, o intervalo de um cliente para o outro, vamos colocar que ela consiga produzir 70% do tempo. Então, vai dar aí aproximadamente 215 horas,6. Então, 2 cabeleireiras que produzem, que trabalham na faixa de 7 horas por dia, vai dar 308 horas mensais em 22 dias. 70% dessas horas vai equivaler a 215 horas mensais produzidas.
né, que são produtivas, vão estar trabalhando, né? Então, a despesa mensal vai ser calculada em cima disso aí. O quanto o teu salão vai produzir por dia, o quanto ele produz por hora, isso aí é a tua capacidade produtiva. Isso aí é muito importante para a gente chegar no preço do teu serviço. Um outro ponto a se olhar é o quanto o seu salão gasta por mês. E a despesa total, ela vai ser dividida em duas partes: despesas fixas e despesas variáveis. Para entender melhor, vamos lá primeiro nas despesas fixas. As despesas fixas se entende pelo seguinte: ela não é fixa porque é o mesmo valor. A despesa fixa, ela é fixa porque ela se repete todos os meses, né? Independente se vai ser o mesmo valor ou não. São aquelas despesas que quando você trabalha, você tem elas para pagar, e se você não trabalha, você também tem elas para pagar. Exemplos de despesas fixas são as despesas administrativas, por exemplo, de um contador, despesas financeiras, despesas com o pessoal, com os funcionários, despesa de serviço de terceiros, que alguns serviços, dependendo, você precisa terceirizar. Você não tem aquele serviço ali à tua disposição no seu salão, por exemplo, você precisa de um freelancer para estar fazendo, e é uma despesa, é uma pessoa que vai trabalhar para você todos os meses. Investimento com marketing, isso tudo são despesas fixas. São despesas que você, trabalhando ou não, faça chuva ou faça sol, você vai precisar pagar por essas despesas. São despesas que você não tem como fugir delas. As despesas variáveis são as despesas que você tem com os seus produtos, com aquilo que você usa para atender o seu cliente. Então, quer dizer, é variável porque ela não é frequente. Se por acaso você atende o cliente, você usa tal produto, você gasta esse produto e você precisa repor. É uma despesa variável, você não tem certeza de estar usando aquilo ali todos os dias. Exemplo de despesa fixa são aí contador, aluguel, luz, água, telefone fixo, telefone celular, salário, prolabore, valores fixos de marketing. Isso tudo são despesas que você precisa pagar todos os meses. Você trabalhando ou não, usando ou não, você tem que pagar essas despesas fixas. As despesas variáveis, por exemplo, são shampoo, creme, gel, lâmina de barbear, condicionador, luva descartável, papel alumínio, água oxigenada, tudo que serve para o seu serviço. Essas são as despesas variáveis. Uma outra questão que vai entrar, que a gente precisa conhecer, são as despesas unitárias totais. O que são as despesas unitárias totais? É o quanto eu vou gastar por cliente, quanto eu preciso pagar, quanto eu preciso estar gastando por cada cliente. A despesa unitária total é a despesa variável por cliente e a despesa fixa por cliente. E sim, eu também vou ter que ter uma despesa variável, uma despesa fixa. A diferença é que por cliente eu não posso entrar no âmbito da minha empresa, eu não posso olhar a despesa total da minha empresa, eu vou olhar a despesa por cliente. Como assim? Eu vou precisar fracionar aquilo que eu compro ao mês por cliente. Eu não posso colocar o valor de um vidro de shampoo num preço de uma lavagem de cabelo, de um corte de cabelo. Eu tenho que ver quanto eu gasto de shampoo por cliente. Óbvio, não dá para fazer exatamente por todos os clientes, porque cada cliente vai ter um tipo de cabelo, alguns vão gastar mais, outros vão gastar menos, mas eu preciso ter uma média. Se for o caso, você pode colocar até uma questão aí de 3, 4 valores diferentes. Eu não sei como que você faz no seu salão, mas vamos colocar aí pelo menos 2 valores diferentes para cabelos maiores ou para cabelos mais curtos. Quanto eu gasto para lavar um cabelo maior?
quanto eu gasto para lavar um cabelo menor, mais curto. Pelo exemplo aqui, se entende que os valores são aleatórios, só para fim de exemplo, mas para ter uma noção da despesa variável unitária, um cliente vai gastar aí aproximadamente 75 centavos de shampoo, 25 centavos de creme, 50 centavos de lâmina descartável, isso para um corte de cabelo masculino, como exemplo. Então quer dizer que eu vou ter uma despesa variável em um corte de cabelo masculino de R$ 1,50. Então por aí eu já vou começar a elaborar o valor do meu produto, o valor do meu serviço. Uma outra coisa que eu vou precisar olhar é a despesa fixa unitária. O que é a despesa fixa unitária? É o quanto eu vou gastar com o meu cliente que eu tenho que pagar fixo mensal da minha empresa. Como assim? Eu preciso descobrir o quanto vai custar a minha hora de serviço para o meu cliente. A despesa fixa unitária, eu vou pegar a despesa total da minha empresa, o quanto eu gastei por mês fixo da minha empresa, o gasto fixo da minha empresa, e eu vou dividir pela minha capacidade produtiva. Em números, a despesa fixa da minha empresa, do meu salão, ficou em R$ 4.800, como no exemplo. E eu tenho 215 horas produtivas dentro da minha empresa. A minha despesa fixa unitária, despesa fixa por cliente, vai ser a despesa total da minha empresa dividido pela minha capacidade produtiva. O que quer dizer isso? O quanto eu gasto pela minha empresa fixo mensal dividido pela quantidade de horas que eu produzo. Então vai ser 4.800 dividido por 215 horas. A hora do meu serviço, a hora do meu salão vai sair a R$ 22,26. Essa é a minha despesa fixa unitária por hora. Levando em consideração que um corte de cabelo masculino leve pelo menos meia hora, eu vou dividir os 22,26 por 2, que eu vou encontrar aí R$ 11,13. Daí eu encontro a despesa unitária total. Como que eu vou fazer isso? A minha despesa unitária total, quanto eu gasto para o meu cliente, para atender o meu cliente, vai ser o quanto eu gastei de despesa fixa, mais o quanto eu tive de despesa variável. Então, em despesa variável, a gente encontrou lá no shampoo, no condicionador, na lâmina de barbear, eu tive R$ 1,50 de despesa, mais R$ 11,13 da minha hora do salão, eu tenho aí R$ 12,63 de despesa unitária variável. O que quer dizer isso então? R$ 12,63 é o quanto eu vou ter de gastos com o meu cliente. Então agora eu preciso pegar para chegar no preço do meu serviço, que vai ser o preço do serviço, é despesa total unitária, vezes a taxa de marcação, o mercap. Eu preciso agora descobrir qual é a minha taxa de marcação. Eu preciso de fazer o cálculo para chegar à taxa de marcação. A taxa de marcação de uma empresa são os impostos, comissões, taxa de cartão de crédito, lucro, investimento. Então, a taxa de marcação é simplesmente o coeficiente que vai auxiliar na formação do preço. A sua única utilidade é inserir no preço os percentuais. A taxa de marcação vai ser 100 dividido por 100 menos percentual de impostos, percentual de taxa de cartão de crédito, percentual de comissão, ou a comissão da sua cabeleireira ou a sua própria comissão, se por acaso você não tiver alguém que te auxilia, mais percentual de investimento, mais percentual de lucro.
E como que a gente vai calcular isso? A gente vai precisar primeiro fazer um levantamento de percentual daquilo que eu pago ou daquilo que eu quero para mim como lucro. Vamos colocar como exemplo 6% de imposto, 10% de comissão, ou para mim ou para a cabeleireira que trabalha comigo, 4% de taxa de cartão de crédito. Nem todos os clientes vão pagar em cartão de crédito, mas é interessante que você inclua a taxa de cartão de crédito já no preço, porque se por acaso algum cliente vier a pagar no cartão, você já tem incluído ali e não vai tomar prejuízo. 10% vai ser de investimentos. Como assim investimentos? É aquilo que eu vou investir em mim, aquilo que eu vou investir na empresa para melhorias, para crescimento da empresa. Eu posso investir em um curso para mim e para os colaboradores, eu posso investir em marketing, eu posso investir em uma consultoria, eu posso investir em melhores produtos, eu posso investir em equipamentos e 30% de lucro, porque a sua empresa precisa ter lucro. Empresa nenhuma trabalha simplesmente por trabalhar, você vai precisar de ter lucro em cima. Então, descobrindo a taxa de marcação, vai ser 100 dividido por 100 menos porcentagem de impostos, porcentagem de taxa de cartão de crédito, porcentagem de comissão, porcentagem de investimento, mais a porcentagem de lucro. E se eu não trabalho com cartão de crédito, se eu não pago comissão, ou não sei, eu não pago impostos, sei lá por qual motivo você não pagaria impostos, você simplesmente retira essa parte daí, essa porcentagem você retira. Tá? Mas pelo exemplo aqui, vai ser então 100 dividido por 100 menos 6% dos impostos, 10% de comissão, 4% de taxa de cartão de crédito, 10% de investimentos e mais 30% de lucro. Então, continuando a fórmula, 100 dividido por 100 menos somando 10, 6, 4, 10 e 30, 60. 100 menos 60 vai dar 100 dividido por 40, que é igual a 2,50. Então, 2,50 é a minha taxa de marcação, é o meu mercap, é o quanto eu vou ter de despesas, de porcentagem que eu vou aplicar ao meu preço final. Finalizando o meu preço vai ser o preço de venda, voltando, resumindo, recapitulando, o preço de venda é a despesa total da empresa vezes a taxa de marcação. A minha despesa total 12,63 por cliente vezes 2,50, que é a minha taxa de marcação, que eu vou ter um preço aí de R$ 31,57. Esse é um preço que você não vai estar cobrando a mais do seu cliente, você não corre o risco de estar perdendo o teu cliente por estar cobrando em exagero, por estar extrapolando, e é um preço que não vai te atrapalhar, é um preço que não vai te levar à falência, é um preço que você vai conseguir trabalhar de uma forma tranquila, sem preocupar com a possibilidade de você estar quebrando, a possibilidade de você fechar a sua empresa. Então, voltando na questão do preço, de como você pode trabalhar em cima disso aí. Você vai trabalhar resumindo, recapitulando tudo, como que eu vou fazer o meu preço de uma maneira certa, justa e competitiva. O preço de venda é igual à despesa total vezes o mercap, que é a taxa de marcação. Despesa total é igual à despesa, os meus gastos variáveis unitários mais o gasto variável fixo. O meu gasto fixo, a minha despesa fixa, é igual à minha despesa fixa total
mais a minha capacidade de venda, ou melhor, dividido pela minha capacidade de venda, que é a minha capacidade produtiva, a hora produtiva do meu salão. Então, isso aí é a forma, o resumo de como você fazer um preço sério, um preço competitivo e um preço que não vai te dar lucro, não vai te dar prejuízo. Você vai correr menos risco de fechar a sua empresa quando você tem um preço dessa forma. Eu sei que é um pouco complicado, eu sei que são fórmulas que você não vai, talvez não consiga da primeira vez que você assistir colocar em prática, mas o que se aconselha é pegue papel e caneta, anota, vai fazendo, vai entendendo, não deu volta, assista de novo. O vídeo é um pouco longo, mas precisa ser feito dessa forma, porque quando você chegar ao preço correto, a tua empresa vai ter muito menos risco de falir, a tua empresa vai ter muito menos risco de tomar prejuízo. E vai evitar que você trabalhe feito um louco sem ganhar o suficiente, sem ter retorno. Então, muita atenção. Não considere que na primeira tentativa de precificação você vai ter seu preço ideal. O interessante é você fazer exercícios, é você buscar formas, é você ir atrás de formas de como. O que você pode fazer? Faz esse cálculo aumentando as despesas fixas, faz esse cálculo reduzindo as despesas fixas, faz esse cálculo aumentando a tua capacidade produtiva, faz ele reduzindo a tua capacidade produtiva. Pense como que você pode fazer buscando descontos com o teu fornecedor. Busque outras marcas. Você precisa ir fazendo e refazendo esse cálculo várias vezes. Por quê? Para você chegar a um preço que vai ser justo, competitivo, e você precisa de saber justamente isso. Você precisa saber que você vai ter na tua marca, os seus clientes, a sua empresa, você vai ter pessoas de um nicho que você não pode talvez comparar com outro salão, com uma outra empresa. Então precisa ser dentro da sua realidade, você precisa de ter clientes dentro da sua realidade. Então para isso você precisa conhecer o seu cliente. E uma coisa que você precisa ter em mente é um preço errado, um preço para cima vai fazer você perder um cliente desnecessariamente por estar simplesmente não sabendo calcular. Você pode estar cobrando a mais, você não tem como nem justificar para o teu cliente isso, porque você não vai estar sabendo o que está fazendo, como que você está calculando isso. Um preço para baixo, você pode até ganhar o cliente, mas vai estar perdendo dinheiro. E isso aí, no final das contas, vai acabar sendo ruim para você. Uma coisa que você precisa ter em mente é, você precisa lidar com a tua capacidade financeira. Você precisa ter um controle financeiro. Você precisa ter despesas, entradas e saídas, saber o quanto entra na tua empresa, o quanto sai da sua empresa. Você precisa de ter total controle da tua empresa. Por mais chato que pareça ser, por mais difícil que pareça ser, por mais complicado que pareça ser, você precisa ter esse controle total da tua empresa, principalmente o controle financeiro. Você precisa ter uma estratégia em todos os ramos, estratégia de venda, estratégia financeira, estratégia de marketing, em tudo. Daí você vai conseguir se destacar da concorrência. Aí você vai conseguir ser visto como um profissional melhor e não mais barato. Quando você entrega para o teu cliente um preço justo, quando você entrega para o teu cliente uma coisa que vai realmente agregar e você tem ciência de que está fazendo da forma certa, não tem como o teu cliente contestar. Aí entra a questão de que tem uma marca que vende uma bolsa por 50 mil e tem uma loja vendendo uma bolsa ali por 50 reais e ela não consegue vender. Por quê? Talvez você não entende muito bem a tua empresa. Talvez você não está passando para o teu cliente aquilo que o teu cliente realmente precisa. Pense na precificação do teu serviço, do teu produto. Entregue de forma justa. Entregue de forma que o teu cliente vai sentir prazer, vai sentir vontade de indicar a tua empresa para outras pessoas.
Você vai encontrar salões mais baratos do que o seu. Você vai encontrar salões muito mais caros do que o seu. E você vai encontrar salões que estão mais vazios ou mais cheios. E não é por causa do preço. Não seja conhecido por ser o mais barato. Seja conhecido por ser o melhor. E uma forma de você conseguir ser conhecido por ser o melhor é conhecer a tua própria empresa. E é esse trabalho que a gente vem fazer, vem ajudar. É isso, essas informações que eu quero dividir com vocês. Informações que vão acrescentar, informações que vão aumentar a tua capacidade produtiva, vai aumentar a tua lucratividade da empresa sem precisar de tirar do bolso do teu cliente. Faça um controle financeiro ideal, faça um controle financeiro certo, centavo por centavo. Faça a precificação do teu trabalho, do teu serviço da forma ideal. É difícil, é complicado. Se você não consegue fazer sozinho, busca a ajuda de um profissional para isso. Mas se você consegue fazer, eu acredito que sim. Se você assistir 1, 2, 3 vezes, passar para o papel tudo aquilo que foi falado nesse vídeo, você vai conseguir fazer de forma certa, de forma efetiva a precificação do teu serviço. Faz isso, assiste várias e várias vezes. E se achar que esse conteúdo pode ser bom para outra pessoa, para um amigo, um profissional, alguém que você acha que vai ajudar, compartilha, indica para ele, pede a pessoa para assistir. Vale a pena, vale muito a pena você fazer isso. Precifica de forma justa, precifica de forma certa o teu produto e o teu serviço.